Pessoal, boa noite. A gente está retornando aqui com o estudo do livro do Tim Keller, Deus Pródigo. Semana passada, nem eu e nem o pastor conseguimos participar, né? Eu participei mais ou menos ali no início, mas a gente estava em outras agendas e acabou que não conseguimos gravar também. Mas esse daqui a gente vai gravar, aí já coloquei aqui para gravar e a gente disponibilizar depois. A gente chegou então no quarto capítulo do livro que tem como título Redefinindo a Perdição. E aí eu vou começar lendo o versículo que está lá em Lucas 19, Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Então, essa parábola que a gente está estudando dos filhos perdidos, né, do que a gente conhece como filho pródigo, ele é a terceira de uma tríade de parábolas que Cristo estava dando ali, junto aos fariseus, junto aos escribas, a todo mundo que estava ali reunido, que também tinha, além dos fariseus e escribas, tinha os publicanos e os pecadores lá. Então ele estava dando três parábolas. Primeiro ele começa falando sobre a parábola da ovelha perdida, né? Depois ele vai para a parábola da dracma perdida, e agora a gente vai chegar na parábola dos dois filhos perdidos, igual a gente foi falando anteriormente, ambos os filhos estão perdidos. E eu comecei lendo Lucas 19:10, porque a todo momento Cristo está falando ali sobre algo que foi perdido, mas foi achado, foi perdido e foi achado. Então, quando a gente lê lá em Lucas 19, a gente vê que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Então, o que que estava perdido ali naquela situação? Os dois filhos, igual a gente já conversou anteriormente. Então, eu quero começar com uma pergunta: o que significa estar espiritualmente perdido? E aí a gente tem duas perspectivas nisso. A gente tem a perspectiva do filho mais novo, que é notado que ele está perdido no momento que ele começa a ficar sem amigos, ele fica sem dinheiro, ele fica sem, começa a ser indisciplinado, a ser indulgente, então começa ali gastar tudo e no final da sua vida ele se vê ali no chiqueiro. Então, na visão inicial, estar perdido espiritualmente é estar nesse chiqueiro espiritual. Mas a gente também tem a visão do filho mais velho, que apesar de estar dentro da casa do pai, estava perdido. E um versículo, uma passagem dessa parábola que, que mostra como que ele estava perdido o filho mais velho encheu-se de ira. A gente vai encontrar isso no. Cadê? Me perdi aqui no versículo. Mas a gente vai encontrar que o filho mais velho se encheu de ira. Então a gente percebe que apesar de estar dentro de casa, ele estava perdido também. Eu queria, pastor, que você comentasse aí, o que que é estar espiritualmente perdido nessas duas perspectivas, tanto do filho mais novo, que vai para o mundo viver de acordo com a sua própria vontade, quanto para o filho mais velho aí, que estava dentro da casa, mas estava cheio de ira, né, cheio de rancor. Sim, ele gasta um tempo maior nesse capítulo aqui para tratar com relação ao filho mais velho. Ele mostra a situação do filho mais novo, ele mostra a gravidade do pecado do filho mais novo, que decidiu se lançar aos prazeres pecaminosos desse mundo e consequentemente, como você disse, ele teve todos aqueles transtornos, perdas e sofrimento. Só que ele gasta um tempo maior com o filho mais velho, e você já mencionou muito bem, para mostrar que ele estava perdido dentro da casa do seu pai. E a condição dele era uma condição de um religioso, mas um religioso que, e aí você falou bem, e o Tim Keller ele faz questão de mencionar essa perdição do irmão mais velho, que ele inicia com raiva. Então todas as palavras dele, Tim Keller vai dizer, que estão cheias de amargura. E aí o primeiro sinal que ele fala para mostrar a perdição desse filho mais velho, mostrar essa condição espiritual dele de perdido, é que o irmão mais velho, ele é perdido quando a vida dele não é aquilo que ele quer. Ele
e ele diz aqui, ele não fica apenas triste, mas também com raiva e cheio de amargura. Então, o filho mais velho, e aí olhando para nós e para os religiosos, eles estão perdidos quando ele olha para a vida dele, para a condição dele diante do pai, em que tudo deve ser realizado de benefício para ele, porque ele faz por onde diante de tudo aquilo que ele almeja receber. É aquela teologia, então, de que eu faço e recebo. Eu busco e recebo. É aquela ideia de que as pessoas vão para a igreja para receber a bênção, receber a vitória. E aí, eu já falei isso várias vezes, as igrejas, os púlpitos estão cheios de sermões assim. As canções que cantam em igrejas, elas estão recheadas disso, de triunfalismo. Ou seja, eu sirvo, eu faço, eu, eu trabalho e, consequentemente, eu recebo. Então, a primeira coisa que ele fala de uma falência espiritual, e apontando para o irmão mais velho, é essa, de esperar do Pai, esperar de Deus algo em troca de toda a bondade e de todos os benefícios que ele faz para Deus e com Deus. E essa era uma perspectiva que permeava tanto o imaginário lá judaico daquela época, até hoje permeia, que quando aparecem situações como a de Jó, eles ficavam sem respostas, que é por que, que o justo sofre então? Então a gente vê na história de Jó, que é a história justamente quando de um justo sofrendo. E aí os amigos que estavam ali aconselhando Jó, muitas vezes estavam usando de bases que eram recorrentes daquela teologia. Jó, você pecou em alguma coisa, por isso que está acontecendo isso contra você. Então fica naquela doutrina de tipo, se você pecar, você está sendo punido por causa disso, então por isso que as coisas não vão bem. E aí, quando você faz alguma coisa boa, é por isso que Deus exalta o justo e tudo mais. Então, quando aparece a história de Jó, os amigos deles ficam lá sem saber o que responder. Ué, por que, que o justo está sofrendo aqui? É interessante, Breno, que ele fala assim, ele cita aqui, né, que ou o irmão mais velho, ou ele odeia Deus, ou ele odeia a si mesmo. Uhum. Por quê? Odeia Deus porque ele é tão bom, ele faz tanta coisa boa e não recebe em troca, ou odeia a si mesmo porque ele não tem um padrão moral e ético que ele almeja ter para receber os benefícios, então a culpa é dele. Então ele vive nesse ciclo. Ou Deus me odeia, e aí automaticamente eu estou odiando Deus, porque ele não está fazendo o que eu quero, segundo é, todo o bem que eu estou praticando, ou eu me odeio porque eu não estou recebendo a minha bênção por minha culpa, porque eu não estou buscando da maneira que deveria buscar. Então, o Tim Keller ele enfatiza aqui da incapacidade desses irmãos mais velhos de lidar com o sofrimento, porque tudo na visão deles provém dessa obediência, de ser moralmente é, é bem visto na sociedade, né? Então, a boa vida é vivida não pelo prazer de realizar as boas ações em si, mas ela é o meio de controlar os acontecimentos. Então, o Tim Keller coloca isso, que é como se através das ações dele ele estivesse buscando algum jeito de controlar Deus. E aí, Breno, essa última frase que você falou, ela simplesmente aponta para algo que muitos cristãos ou evangélicos, enfim, pessoas religiosas fazem, que é ter o controle, ou desejar ter o controle das coisas, da vida. É como se fosse um cristianismo, é como se fosse um cristão ateu. Um cristão ateu. Ele diz que crê, tem até um livro, né? Tem até um livro que fala sobre isso. Ele diz que crê em Deus, mas vive como se ele não existisse. Ou seja, tudo depende dele, não de Deus. Então tudo depende do meu esforço. É interessante porque tem igrejas que as pessoas oram decretando. Eu decreto. Aí faz os decretos que colocam Deus contra a parede para ela receber a bênção. Então tem orações que são orações de decretos. Então você fica observando essa loucura desse mundo gospel algumas vezes, que é completamente contrário àquilo que Jesus ensina. E é isso que ele está advertindo aqui quando ele conta as três parábolas. Ele está querendo
mostrar que o Filho do Homem veio buscar e salvar todo aquele que havia se perdido, e mostrar para os religiosos que eles estão perdidos também. Porque não é só uma condenação a eles, mas é uma oportunidade de salvação e libertação deles. E aí, pulando um pouco mais para frente desse capítulo, ele vai falar que se a gente, na visão de um irmão mais velho, a gente acredita que a nossa bondade, a nossa decência é o caminho para receber uma boa vida concedida por Deus, a gente vai acabar corroído pela ira. Porque todo momento alguma coisa na nossa vida vai dar errado. Então, se a gente achar que apenas nossas obras, a gente está ali cumprindo todo esse moralismo aí, vai estar agradando a Deus, no momento que alguma coisa começar a dar errado, a gente vai ser corroído por essa ira. Então a gente vai começar a se perguntar por que ele, não eu, depois de tudo que eu fiz. Então, assim, a gente vê o irmão lá se dando bem em alguma coisa, e a gente vê assim, ué, por que ele tá recebendo isso e eu não? Eu que tô aqui. Então a gente começa a ser corroído por essa ira toda. E, a, e essa ira pode não se transformar em um assassinato, pode não se transformar em uma violência, mas constantemente essa ira vai fazer com que a gente perca o rumo de maneiras diferentes. E aí muitas vezes, Tim Keller vai falar mais pra frente no capítulo, muitas vezes essa ira acaba levando ao filho mais velho fazer as mesmas coisas que ele julgava no filho mais novo. E aí, Breno, essa ira mais velha também, ela acaba levando o irmão, é, essa ira acaba levando o irmão mais velho a ter sempre um olhar de superioridade. Ou seja, sempre eu sou melhor do que o outro. Então, sempre o outro é inferior. Eu estou certo, o meu pensamento é o certo, aquilo que eu entendo acerca de Deus é o certo, as minhas práticas morais e éticas são certas. Então, os outros estão lá embaixo, eu estou em cima. Aí coloca aquela capa, coloca aquela vestimenta de um bom religioso e sempre julgando e apontando o erro das pessoas e se colocando sempre acima delas. Então aí sempre vai ser esse sentimento. Aí ele até menciona que ele usa a linguagem de desprezo. Este seu filho. Ele não fala o Uhum. meu irmão. Ele não reconhece ele como um irmão dele, mas este seu filho, desdenhando dele. Por quê? Porque ele sempre vai ser superior. E aí, continuando, o Tim Keller fala aí, logo depois dessa parte aí do esse teu filho, ele fala assim, os irmãos mais velhos fundamentam sua autoimagem como a de árduos trabalhadores ou de moralmente corretos, ou a de membros de elite de um clã, ou a de como extremamente inteligentes e astutos. E aí, quando a gente vai olhar essa passagem aí, ele fala assim: vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então ele começa a fazer essa comparação. Ele é igual que você mencionou. Ele não reconhece mais o irmão como irmão. Ele já refere a ele como esse teu filho. E aí ele toca no outro ponto também. Tipo, você matou um novilho para se alegrar. E você nunca se alegrou comigo. E Tim Keller fala muito sobre isso mais pra frente, que é muitas vezes o filho mais velho não reconhece os atos de amor que o pai já teve com ele. E ele só fica olhando esses atos de amor que o pai tá tendo com o filho que estava perdido, né? Então, ele fala mais pra frente, né? O farisaísmo dessas pessoas se esconde sob a alegação de que estão apenas se opondo aos inimigos de Deus. Quando você olha para o mundo com tal ótica, fica fácil justificar o ódio e a opressão. Tudo em nome da verdade. E aí, Breno, ele fala assim que ele fala que os filhos mais velhos, eles falam assim, diante dos pecados do mundo, diante dos pecados dos irmãos mais novos, né? Eu jamais chegaria a esse nível de maldade. Uhum. Diante desse olhar, então, de superioridade, ele nunca vai perdoar a outra pessoa, porque ele sempre vai ser superior a ela. Ele nunca vai se colocar no lugar do outro e dizer, poxa, ele errou, mas eu também erro. Porque não tem como, porque ele sempre vai estar acima. Sempre vai estar no degrau acima. Então não tem como ele perdoar, por quê? Porque ele é superior. Ele não se iguala. E aí, se eles estão, ele fala, se essas pessoas estão diante de indivíduos que mentem, traem a esposa e não oram, eles sempre vão contemplar essas pessoas com ar de superioridade. Ou seja,
Se esses indivíduos cometem algum erro contra eles, os irmãos mais velhos vão achar que seu histórico de comportamento imaculado vai dar o direito, ele diz, de ficarem profundamente ofendidos e de acusá-los pelo resto da vida. Por quê? Porque é superior. Que é geralmente o que muitas igrejas fazem. Muitas seitas são assim. Seita é isso, é esse espírito de sectarismo, que é o quê? Eu tô certo e o resto tá errado. Eu vou para o céu e meu grupo, e todo mundo que não está no meu grupo vai para o inferno. Tem várias denominações que são assim. Tem uma denominação que as mulheres elas usam um véu, e aí elas vão para o culto, tem que botar o véu, aí chegam, é revelação atrás de revelação. Então as pessoas nem estudam a Bíblia, elas chegam lá e começam a revelar sobre a vida delas. Se essas pessoas saem, esses irmãos, as pessoas que frequentam essa igreja, saem de lá, eles vão para o inferno, porque a salvação é só lá, nessa igreja. Se eles não estiverem lá, eles vão para o inferno. Por quê? São superiores. Espírito e a ideia de superioridade. E isso é muito, muito grave. Porque muitas vezes, nas nossas igrejas, batistas também nós somos assim. Nós colocamos como uma posição de superior, achamos que os outros irmãos de outras denominações são inferiores, ou algumas igrejas também pentecostais acabam enfatizando dons espirituais e dizem que são mais espirituais do que os tradicionais batistas, presbiterianos, que são mais fervorosos, porque aquele dom, e acabam também caindo no mesmo pecado, que Paulo vai combater lá na primeira carta aos Coríntios, que era uma igreja carnal. 1 Coríntios capítulo 12, no capítulo 13, no capítulo 14, Paulo vai trabalhar sobre os dons espirituais e Paulo vai combater isso. Aqueles irmãos eram carnais, mas ficavam se colocando como superiores por causa da ênfase no dom de línguas estrangeiras. Isso é muito perigoso, quando a gente começa a achar que é mais espiritual do que os nossos irmãos, ou até mesmo melhores do que aqueles que nem conhecem a Deus. E aí, Tim Keller termina essa primeira parte do capítulo falando que o que diferenciou ali a questão do filho mais velho e o filho mais novo é que o filho mais novo reconheceu a sua perdição e foi até o pai para buscar auxílio. E o filho mais velho não foi sincero em seu coração. E ele fala assim: se o filho mais velho conhecesse seu próprio coração, teria dito: sou tão egoísta e causo tanta dor a meu pai da minha própria maneira, quanto meu irmão da sua. Não tenho direito algum de me sentir superior. Então, ele teria a liberdade de dar a seu irmão o mesmo perdão concedido pelo pai. Mas irmãos mais velhos não se enxergam dessa maneira. A ira que sentem é uma prisão por eles mesmos construída. Então é justamente isso aí. Quando eles têm esse olhar de superioridade, eles ficam presos dentro dessa religiosidade e não conseguem enxergar o irmão que está logo ao lado. E aí, Tim Keller passa aqui, no mesmo capítulo, a falar sobre a escravidão e a nulidade. Que é que outro sinal que Tim Keller encontra nesse irmão mais velho é que ele pratica uma submissão melancólica, que é baseada no medo apenas, né? Então, o filho mais velho, quando ele vai conversar com o pai, ele elenca todas as coisas que ele fazia na casa do pai. Ele fala assim: todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço. E aí, a fidelidade que ele está falando ali não é uma fidelidade de compromisso, mas é uma fidelidade de medo. E aí, nesse ponto aqui, um certo ponto eu discordo do Tim Keller, mas vamos começar por aí. O que o autor está falando aqui é: o filho mais velho se gaba da sua obediência não por amor, mas por medo. Quer comentar, pastor? Sim, por quê? E aí, quando o Tim Keller trabalha aqui sobre a escravidão, a gente precisa entender que é diferente do conceito de doulos, que principalmente Paulo trabalha muito nas suas cartas, relacionado à nossa escravidão a Cristo. Então, o conceito de escravidão a Cristo é: nós estávamos presos nos nossos pecados e delitos, éramos escravos do pecado, do mundo do diabo. Cristo, pelo teu sangue, nos compra. E aí, com o teu sangue, agora nós pertencemos a um bom Senhor. E esse Senhor agora cuida de nós, somos escravos dele.
Nós o servimos, mas ele cuida de nós e nos dá tudo o que precisamos. Aqui, quando ele está falando sobre escravidão, ele quer trabalhar a questão relacionada ao peso, e a esse peso de uma obrigação. Então, a ideia aqui da escravidão é como se eu faço porque meu senhor me obriga, e não faço porque o meu senhor é um bom senhor e eu tenho alegria de servi-lo, mas eu faço porque eu sou obrigado a fazer porque ele me oprime. Então a ideia dele aqui de escravidão é: o que eu faço não é com alegria, porque eu faço porque eu tenho uma obrigação, e se eu não fizer, eu vou ser punido. Ou seja, esse senhor que eu sigo não é um bom senhor, mas é um senhor que vai me punir se eu não executar aquilo que eu entendo ser a minha obrigação de fazer. E aí se torna um peso. É como aquelas comunidades que têm usos e costumes. Aí as pessoas, elas, por exemplo, mulheres, não pode rapar o braço, não pode cortar o cabelo, não pode passar batom, não pode maquiar, não pode passar é, esmalte, não pode colocar calça, não pode colocar short, não pode ir na praia de biquíni, não pode usar roupa de academia. Enfim, não pode nada disso, as mulheres. Os homens não pode usar blusa regata, não pode usar short, não pode malhar, não pode deixar o cabelo grande, não pode ter barba grande. E aí começa a criar vários usos e costumes que vai criando um peso nas pessoas, um peso enorme. E aí começa a condenar todo estilo de vida. Ah, você não pode ouvir uma música que não seja uma música que toca na igreja. Ah, você não pode ir no aniversário, ou você não pode ir num concerto, num show, ouvir uma boa música, não pode ver uma peça teatral que não seja uma peça da igreja, não pode dançar a não ser danças que são danças que chamam de proféticas na igreja. Então começa a fazer tudo isso, e a pessoa então começa a deixar de viver e de desfrutar das coisas da vida. E aí, quando eu falo desfrutar da vida, não é ser um irmão mais novo, estou dizendo desfrutar da beleza da vida, porque ela tem medo. E aí ela começa a deixar de fazer e fazer algumas coisas com tristeza no coração. Mas ela precisa continuar ali preso na religião. Porque senão, aí voltando lá porque a gente começou, ela não vai receber a vitória dela. Ela não vai receber a benção. E aí, Tim Keller, ele usa aqui como exemplo os casos em que as pessoas são sinceras apenas porque aqui dali vai trazer algum tipo de retorno. Ele coloca como exemplo aqui o caso de um cara que é um empresário, onde ele começa, não, tem que ser sincero na sua contabilidade, tem que ser sincero no seu empreendimento, porque se um dia acontecer alguma coisa, daí vai te dar prejuízo. Então, assim, ele não estava sendo sincero, porque ser sincero é algo é, é, certo a se fazer. Ele estava sendo sincero apenas porque aquilo dali ia trazer benefícios para ele. E aí, a partir do momento em que contar uma mentira pode trazer uma vantagem maior ainda do que se ele fosse sincero, aí essa honestidade simplesmente evapora. Porque a honestidade dele estava baseado em eu vou ser honesto porque isso vai me dar retorno. Mas aí, a partir do momento que ser desonesto dá retorno, ele vai lá e passa a ser desonesto. Então, quando a honestidade ela nasce com medo, ela contribui para esse egoísmo aí que a partir do momento que aparece uma vantagem melhor, ele vai lá e vai abandonar essa honestidade. Por isso, Breno, que o irmão mais velho, que vive assim nessa escravidão, chega um momento que ele acaba jogando tudo pro alto e vira irmão mais novo. Não aguenta. Uhum. Não aguenta. Não tem como. A pessoa, ou ela adoece emocionalmente, fica, enfim, cheio de distúrbios emocionais e adoece todo mundo à volta, ou ela joga tudo pro alto e vai pro mundão mesmo e chuta a porta, enfim, e faz tudo que pode fazer de terrível porque não consegue sustentar. Porque para ela, ou ela vive em escravidão, ou ela vive de forma devassa e libertina. Não existe o equilíbrio. O que nós trabalhamos lá no livro do John Stott, O Discípulo Radical, que é uma das características era o equilíbrio. Ela não consegue ter equilíbrio. Ela não consegue entender, por exemplo, é, ela não consegue ir num show, ouvir uma boa música, que escutar uma música no show, ela não consegue, a não ser que ela vai para um baile funk, rebolar até o chão, fumar maconha e
ter relação sexual dentro do banheiro com tanto de gente, aquela loucura, ela não consegue, entende? Ter o equilíbrio, ela não consegue entender que a gente está aqui nesse mundo, nós não somos aqui, mas estamos aqui, e a gente precisa desfrutar de tudo que tem nesse mundo com responsabilidade, ética e equilíbrio. Ela não consegue. Ou ela é uma religiosa escrava, ou ela é uma devassa libertina. E aí, infelizmente, a gente vê muitos casos de pessoas que nascem na igreja, às vezes são filhos de pastores e estão ali sempre na vida cotidiana da igreja, vivem ali regradinho durante toda a sua vida e aí na primeira oportunidade que tem, vai para a faculdade. Muitas vezes, infelizmente, isso acontece quando ele vai para uma faculdade e essa faculdade está fora dali daquele convívio da família, né? Ele vai para a faculdade e vai assim, agora eu finalmente estou livre, porque já não tem mais essas amarras dos meus irmãos aqui da igreja. E aí ele vive essa vida totalmente libertina, porque a obediência que ele tinha quando estava ali no meio da igreja não era uma obediência baseada no amor a Cristo. Era uma obediência baseada no medo. E aí eu tava conversando esses dias com os amigos meus e a gente estava discutindo justamente sobre isso, sobre como tem muitas pessoas que servem a Cristo não por amor a Cristo, mas por medo do inferno. Então, eu acho que isso daí também traduz bastante essa parte do desse capítulo aqui, que é muitas vezes as pessoas estão indo a Cristo, falando que servem a Cristo, estão buscando a Deus apenas porque tem medo do inferno e não porque reconhecem o amor de Deus. E aí, continuando aqui, é, o Tim Keller vai falar que os irmãos mais velhos eles têm a capacidade de fazer o bem para os outros, mas não pelo prazer da ação em si, nem por amor pelas pessoas ou para o deleite de Deus. Eles estão alimentando os famintos, eles não estão alimentando os famintos, nem vestindo os que têm frio de verdade. Eles estão alimentando e vestindo a si mesmo. Que são aquelas milhares de ações que pessoas que estão dentro da igreja muitas vezes vão para fazer não para com amor pelo próximo, mas simplesmente para tirar uma foto, postar no Instagram, falando assim: olha só, estou saindo de madrugada entregando, e faz mais um vlog sobre o que, que ele está fazendo do que realmente fazer, né, por vontade. Eu lembrei, Breno, de um trabalho que eu fazia na Serra, que a gente ia uma vez por semana, a gente ia no pessoal em situação de rua e tal, evangelizar, levar uma comida. E aí a gente ia sempre perto da rodoviária em Vila Velha, aí tem Cimentos na Sal, aí na calçada ali ficava um tanto de homens ali, tipo uns 30, 40, que o Centro Pop ficava bem próximo. Eu lembro uma vez que a gente estava ali conversando, e é interessante, quando eu chegava, eles falavam assim: meu pastor chegou, meu pastor, eles me chamavam de meu pastor. Eu sentava, trocava ideia com eles, orava, a gente conversava. E aí, de repente, chegou um carro, mas cheio de gente, assim, o pessoal com umas marmitex na mão. Aí eles chegaram entregando, aí foram entregando as marmitex e tirando foto. Então ia do lado, entregava o marmitex, tirava uma foto, ia pro outro, entregava o marmitex. Eles ficaram cerca de uns 3 minutos, entregaram as marmitex, tiraram fotos, entraram no carro e foram embora, o pessoal da igreja. Ou seja, eles foram ali só para tirar foto com o pessoal com o marmitex na mão. É isso que você está dizendo. Então, é aquela necessidade de fazer e mostrar que está praticando bem, mas não é para Deus. E nem para o benefício do próximo, é para si mesmo. É para si mesmo. É pro ego, é para mostrar para os outros que você é bom. Então, isso é extremamente nocivo, porque não tem nada a ver com o cristianismo. E Cristo, ele condena isso lá no Sermão do Monte. Ele condena isso. Essa prática de entregar esmolas e de tocar as trombetas para que todo mundo pudesse ver que estava sendo oferecido. Mas ele disse que tem que ser feito em secreto e o Pai que está em secreto recompensará. E qual é a recompensa daquele que faz e entrega? Não é o benefício próprio, é fazer para a glória de Deus, e a recompensa é ver o faminto com a barriga cheia, ver aquele que está com frio com coberta, ver aquele que está sentindo dor curado. Esse é o benefício de ser usado por Deus para ajudar o outro. E aí, Tim Keller fala que os irmãos mais velhos muitas vezes sentem essa pressão de
para parecer para si próprio, para parecer para os outros que eles estão felizes, que eles estão contentes. E é por esse motivo que muitas vezes esses irmãos mais velhos, que são moralistas, estragam tanto as suas vidas e quando eles abandonam essas correntes, igual a gente já comentou, eles vão e praticam os mesmos atos que o irmão mais novo. E aí, ele cita aqui agora que nunca me deste nenhum cabrito para festejar. Então, quando o irmão mais velho olha para toda aquela alegria, para toda aquela dança, para aquela festividade que o pai estava fazendo, ele não olha aqui dali como algo que ele queria participar junto. Pelo contrário, a gente vai ler a parábola, a gente fala que ele se ausentou, que ele foi para fora. Então, ele simplesmente não consegue desfrutar do amor de Deus, da alegria que é ter um irmão que estava perdido restituído ao seu lar, né? É, e um, é, mas quais são os sinais? Aí Tim Keller vai colocar assim: quais são os sinais dessa falta de segurança do irmão mais velho? E aí ele cita aqui três sinais, que um deles é toda vez que algo dá errado na vida ou na oração dele, que a oração dele não é atendida, ele começa a se perguntar por que que eu estou vivendo isso, por que que essas coisas estão acontecendo comigo. Então sempre o primeiro sinal de que tem essa falta de segurança é que ele nunca reconhece essas coisas, né? Ele sempre fica se questionando, por que comigo? Por que comigo? E aí outra coisa quando a crítica alheia não apenas fere seus sentimentos, mas os devasta. Então, quando o pai vai lá e fala assim, por que você não vem festejar comigo? Então ele já fica irado, ele fica assim, não, você tá dando novilho, mas ele tava lá com meretriz, então começa a ficar irado. Então, esse é o segundo ponto aqui que Tim Keller aponta, mas o terceiro ponto é que o irmão mais velho ele vive uma vida estéril de orações. Então não há prazer, não há reverência, não há intimidade, não há deleite nas conversas que tem com Deus. Então, Tim Keller fala que muitas vezes os irmãos mais velhos não têm essa intimidade com Deus. E quando ele vai falar sobre intimidade com Deus, ele cita três tipos de conversas, né, que se pode ter. A primeira é a conversa que a gente tem com um colega, né, um colega. A segunda é uma conversa que a gente tem com amigos, né, um amigo mais íntimo. E a terceira é a conversa que a gente tem com o nosso parceiro, minha esposa, com o namorado e tal. Então, aquela conversa mais íntima ali. Por que que ele separa esses três tipos de conversa? Porque com colega, geralmente você não se abre tanto. Com amigo, você vai lá, consegue se abrir um pouco mais, mas com o seu parceiro, o seu companheiro ali, a pessoa que está do seu lado, você consegue ser totalmente sincero. E aí ele faz essa analogia com os três formas de oração, né? Que é a oração de petição, a oração de confissão e a oração de adoração. Então, muitas vezes a pessoa que não tem esse contato íntimo com Deus, faz só aquelas orações de petições. Senhor, te peço que abençoe tal coisa, tal coisa, tal coisa. Quando a gente tem um pouco mais de relacionamento com Deus, a gente começa a confessar nossos pecados com Deus. Além de pedir, a gente pode pedir a Deus, né? Mas a gente começa a confessar nossos pecados. Mas a oração que Cristo nos ensina lá na oração do Pai Nosso é uma oração de adoração, é reconhecer a grandeza de Deus, é reconhecer o Pai Nosso que estás no céu, é santificar o nome dele, né? Então ele provoca que muitas vezes esses irmãos mais velhos não têm absolutamente nenhuma vida de oração ou de intimidade com Deus. E aí, Breno, ele fala que essa última característica aí que você está falando, dentro da última, da questão da oração, que isso é uma característica da falta de certeza com relação ao amor de Deus. Não confio no amor de Deus. E quando eu não confio no amor de Deus, eu preciso batalhar para me fazer ou para me ser salvo e para mim não ir para o inferno. E ele vai dizer isso, que enquanto o, o irmão mais velho, e aí nós, quando nos colocamos nessa figura de irmão mais velho, ficar tentando conquistar a salvação controlando Deus com a bondade, com a nossa bondade,
nós nunca teremos certeza de que ele o considera bom. Aí ele diz, simplesmente não é possível ter certeza de que Deus o ama e se agrada de você. Ou seja, uma característica desses religiosos é tentar ir para o céu pelas suas próprias forças. Ou seja, não acredita em Deus, não acredita na ação de Deus, no amor de Deus, não tem uma vida de comunhão com Deus. Por quê? Porque o céu não é baseado naquilo que Deus faz, ou melhor, naquilo que Deus fez e faz. Mas o céu é baseado naquilo que ele faz diariamente, fez e faz. Então coloca a salvação completamente nas mãos dos homens. Isso é muito nocivo. Infelizmente, e eu tenho muito cuidado para falar isso, mas infelizmente a maioria dos cristãos do Brasil tem essa doutrina enraizada neles. Eu preciso fazer para receber. Eu preciso batalhar para ir para o céu. Não consegue descansar no Cristo que já fez tudo na cruz por nós. Não consegue. Essa doutrina é extremamente nociva, em que eu preciso dar a mãozinha para Deus. Aí outros dizem, não, Deus é o Salvador, mas eu preciso fazer minha parte também, que é o sinergismo. Eu preciso fazer uma força, mas Deus precisa fazer a dele, com as duas forças juntas, nós vamos conseguir. É igual aquele desenho, é do meu tempo, eu não sei. Mas tem muita gente aqui tem o Raimundo, Cirlei, Rose, então o pessoal vai... tem gás que... Aqui... aquele fogo, água, terra, vai juntando assim, vai juntando, aí preciso dos poderes para poder agir. É como se eu precisasse do meu poder para juntar com o de Deus para poder me salvar. Coitado de mim, coitado de nós, irmãos mais velhos. Então a gente precisa quebrar isso. Essa ideia de que, eu estou deixando de fazer aquilo, vou para o céu. Eu não estou tocando naquilo, vou para o céu. Eu não estou. Capitão Planeta, isso aí. Capitão Planeta. O Breno sabe, a Cirlei não sabe? Eu tô deixando de ir em tal lugar, eu vou para o céu. Não é isso. Nós deixamos de fazer algumas coisas por amor a Deus, pela bondade dele. Não é pelo medo, como nós falamos, e nem porque simplesmente nós achamos que há bondade em nós, mas é por causa dele. E aí, a gente chega aqui no último ponto que Tim Keller vai falar, que é, beleza, Jesus está lá falando essa parábola e ao redor dele tinha pecadores, tinha os publicanos, tinha os fariseus, tinha os escribas, mas quem que precisava de ouvir essa parábola, né? Quem que precisava saber disso? Então é muito importante que a gente saber que Jesus ele considerava a perdição do filho mais velho tão nociva quanto a perdição do filho mais novo. Então Jesus ele reconhecia que os dois estavam perdidos. E novamente, a gente tem que recordar que o filho do homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Ele não veio só buscar e salvar o irmão mais novo, mas também o irmão mais velho, né? Então os irmãos mais velhos eles precisam desesperadamente é, ver o próprio reflexo no espelho, né? Porque Jesus direcionou essa parábola primeiramente para os fariseus que estavam ali, para reforçar a necessidade de mudança desses fariseus, para falar para esses fariseus, olha, vocês estão indo para o caminho errado. Então, Jesus não está falando que vai passar a mão na cabeça do irmão mais novo, não, mas ele está ali argumentando que ele ama tanto o irmão mais novo quanto o irmão mais velho, né? E aí, Breno, ele está falando aqui também que, por causa dos irmãos mais velhos, os irmãos mais novos não colocam o pé na igreja. Ele está falando isso por quê? Porque os irmãos mais velhos são tão bons, tão corretos, tão certos. E aí ele está falando acerca dos fariseus, dos religiosos, são tão bons que não há espaço para os irmãos mais novos numa comunidade. Porque quando eles erram, falham, ou melhor, quando eles estão nela e acabam cometendo pecados e deslizes, os irmãos mais velhos vão condenar de tal forma que é inadmissível aquilo que os irmãos mais novos estão fazendo. Então não há espaço para eles. A graça de Deus, ela não é capaz de alcançar esses irmãos mais novos.
e a igreja se torna um lugar de opressão, um lugar de preconceitos, que ele cita até o racismo aqui dentro do capítulo. A igreja se torna um lugar extremamente pesado, em que as pessoas elas ficam com doenças emocionais e até físicas, porque não é um espaço de cura, não é um espaço saudável, não é um espaço leve, mas um espaço extremamente pesado. E aí o Tim Keller, ele comenta que ele foi plantar uma igreja em Nova York, em 1980, e aí grande parte da igreja eram de pessoas que estavam feridas em outras comunidades e não estavam indo em igreja nenhuma. Estava tão ferida e oprimida por causa dos irmãos mais velhos nas igrejas que elas começaram então a ir, porque ele começou a plantar uma igreja mais leve. É interessante porque a visão do Keller foi a minha visão quando eu comecei a plantar a Igreja Batista Vintage, a minha visão de uma igreja mais leve, uma igreja que é óbvio que não vai ser sempre assim, porque onde tem pecador vai ter algum tipo de problema, a gente tem que resolver, mas uma igreja em que as pessoas se sintam bem, se sintam acolhidas, se sintam bem tratadas e que não recebam a opressão que elas receberam nas outras comunidades. Que quando elas pecarem, elas não sejam condenadas, mas cuidadas, tratadas, acolhidas. E que os irmãos sejam irmãos que consigam observar que são iguais, que não há irmãos mais velhos e mais novos, mas há pessoas ali tementes a Deus que amam o Senhor e em algum momento da vida vai ser mais velho ou mais novo e tem que ser corrigido e vai ser corrigido e tratado. Mas que a misericórdia, a graça, a bondade de Deus sempre vai estar ali. Assim como o Tim Keller. Por isso eu gosto muito do Tim Keller, porque ele tem uma visão muito. Na verdade, eu tenho. Não. Ele veio primeiro, né? Quem sou eu para me comparar a Tim Keller? Mas a minha visão é muito parecida com a dele, muito parecida. De modelo de igreja mesmo, de modelo de pensamento cristão. Eu gosto muito, por isso eu gosto muito de ler a literatura e os livros do Tim Keller, porque assim ele tem um olhar muito humano e gracioso com relação a Deus, com relação à palavra, e ele tem um olhar e uma visão pública também acerca de como Deus entra em todas as esferas da sociedade. Ele não fica ali no gueto, mas ele entra em todas as esferas culturais, sociais, políticas, ele está ali dentro, agindo. Deus está ali agindo por meio da igreja. E eu acho isso muito legal. Uhum. E aí, o Tim Keller, ele avisa, dá um conselho pra gente de tipo, às vezes a gente é irmão mais novo, a gente tá entrando numa igreja agora, e a gente tomar cuidado pra gente não se tornar novamente um irmão mais novo, de cair nos mesmos erros da onde a gente veio, né? Mas ele também avisa para que, se a gente é um irmão mais velho, que a gente está ali na igreja, a gente não ocorra nos erros que a gente está vendo esse irmão aqui tomando, né? Que é o erro de rejeitar o irmão mais novo que está chegando, de implementar ali apenas esse legalismo dentro da igreja, né? De não tem que essa religiosidade excessiva, né? Então, e ele coloca uma frase aqui, uma frase que é: os irmãos mais velhos têm uma tendência a se irar com as circunstâncias da vida, guardam rancor por mais tempo e com mais amargor, desdenham de pessoas de outras raças, de outras religiões e que seguem estilos de vida diferentes, consideram a vida uma labuta sem alegria e opressora, têm pouca intimidade e sentem pouca alegria na vida de orações, além de uma profunda insegurança que os torna excessivamente sensíveis a críticas e a rejeição, apesar de permanecerem ríspidos e impiedosos na condenação alheia. Então ele está falando aqui meio que um resumo do que é um irmão mais velho, né? Então, principalmente essa parte aqui de ser impiedoso, né? Ele sempre está ali condenando o outro e não tem esse olhar de misericórdia, né? E que a gente possa não ter esse olhar de irmão mais velho. Quer complementar alguma coisa, pastor, dessa parte final aqui do capítulo? Não, espero que o pessoal reflita sobre isso. Eu sei que é muito difícil digerir algumas coisas que Tim Keller disse, que nós falamos aqui, até pela nossa experiência religiosa, pela nossa tradição, igual eu preguei domingo, algumas vezes é difícil, porque a gente tem uma tradição religiosa, mas a gente precisa pedir a Deus para nos ajudar a ler as Escrituras conforme aquilo que Ele deseja e que o Espírito ilumine o nosso entendimento, porque tem muita coisa que a gente faz e segue que
não está na Bíblia, é apenas a tradição, assim como aqueles religiosos faziam. E muitos deles tinham uma boa intenção, mas uma boa intenção pecaminosa. E Jesus, ele quis corrigir isso também. Então, que os nossos corações estejam abertos para sermos corrigidos dessa síndrome do irmão mais velho e também sermos corrigidos por essa síndrome do irmão mais novo. Que Deus tenha misericórdia de nós. E aí eu quero complementar falando que a parábola termina com o convite, né, do pai de vão retornar, né? Que ele fala assim, olha, é preciso que a gente se alegrasse, que a gente ficasse feliz com a volta do teu irmão, porque ele estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. É, como a gente viu lá no primeiro capítulo, a gente não sabe se esse irmão mais velho aceitou ou não esse convite de reconciliação, né? Mas que a gente possa estar aberto a se reconciliar e tá de volta. Amém. Vamos orar então? Vamos. Deus, nós te agradecemos por esse encontro, te agradecemos por esse banquete que recebemos nessa noite. Obrigado, Deus. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que o Senhor nos ajude, mesmo que seja difícil para nós rompermos com a tradição e tudo que já aprendemos acerca da igreja, da religião, da vida cristã, que o Senhor nos ajude, Deus. Que o Senhor quebre isso de nós e faça de nós pessoas que consigam entender a profundidade do teu reino, do teu evangelho, vivendo de maneira simples, leve, um cristianismo que realmente vai fazer sentido para nós. Nós pedimos isso, Deus. Rogamos pela nossa igreja, por todos que estão aqui reunidos também, que são de outras igrejas. Que o Senhor faça isso, Deus. Nos abençoe e nos livre de sermos irmãos mais velhos e irmãos mais novos. Nos ajude a ter um equilíbrio, Deus, de uma vida sadia que vai glorificar o teu nome. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém.